O ser humano tem muita dificuldade em lidar com sofrimentos. Principalmente quando nós nos tornamos cristãos, nós não compreendemos muito bem por que passar por sofrimentos. Como passar por sofrimentos? No Expondo as Escrituras de hoje, nós vamos mostrar que Cristo é o nosso exemplo de passar por sofrimentos. Eu já volto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu te recebo aqui, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez e nos dando oportunidade de participar aqui no canal. Hoje vamos estar falando aí sobre a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18 a 22. Iremos tratar sobre o seguinte tema: Cristo é o nosso exemplo de sofrimentos. Cristo sofreu, nos deixou o exemplo de sofrer, de como lidar com os sofrimentos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22 diz: Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter uma boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, aqui estamos mais uma vez para realizar o Expondo as Escrituras. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumine a mente também daqueles que estão assistindo, para que possam compreender a Tua palavra e para que juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. A intenção do Expondo as Escrituras é ler o texto, explicar o texto e aplicar as verdades do texto aos nossos corações. Para quê? Para que nós possamos praticar a palavra de Deus. O intuito aqui não é fazer você ter um acúmulo de conhecimento, mas sim você conhecer para poder praticar. Bom, eu quero deixar um aviso que na descrição desse vídeo aqui você vai descendo a descrição, você vai encontrar um lugar para você clicar para poder ir para o meu site e baixar lá, descendo também a página. Quando chegar no meu site, vai ter um botão e você vai poder baixar o esboço do PDF desse Expondo as Escrituras de hoje. Desde já, eu também queria alertar a vocês que hoje no Expondo as Escrituras nós vamos tratar de um texto que ele tem nós chamamos na teologia, no estudo bíblico, de dificuldade bíblica. Esse texto é um texto que tem várias linhas de interpretação. Pastor, mas o texto não tem só um sentido? Sim. Só que esse texto está enquadrado, classificado como um texto dentro da dificuldade bíblica. Então tem algumas linhas de interpretação e eu vou colocar essas linhas de interpretação só para você ver o que já acharam que o texto significa e por fim vamos verificar qual delas tem uma melhor coerência com o que realmente está escrito. Então, preste bem atenção nesse texto, nesse vídeo de hoje, nesta mensagem de hoje. Se você não entender, você repassa novamente, assista novamente, para que você possa compreender, porque eu não poderia pular o texto só porque ele tem uma dificuldade de interpretação. Introdução. O cristão sofre, mas Cristo também sofreu. Isto é, o nosso exemplo de sofrimentos. Ele é o nosso exemplo de sofrimentos. Esse é o tema
Hoje, o tema da exposição bíblica que farei hoje no Expondo as Escrituras. Este texto é paralelo ao que Pedro escreve em 1 Pedro 2, 21 a 25. Falando de sofrimento, ele também fala de sofrimento em 1 Pedro 2, 21 a 25. Agora Pedro deixa o sofrimento humano e apresenta Jesus Cristo como o exemplo perfeito de alguém que sofreu injustamente e, no entanto, obedeceu a Deus. Então, qual é o diferencial aqui? Jesus sofre injustamente. Muitas vezes o cristão também vai sofrer injustamente. Jesus não havia cometido pecado, então aqui está a grande diferença entre Jesus e nós. Porém, Jesus não abandona a missão que ele tinha para realizar por causa dos sofrimentos. E a grande questão é, será que eu e você não estamos sentindo vontade de abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer por causa dos sofrimentos? Existem pessoas que eles não abandonam no sentido de sair da presença de Deus, abandonar o evangelho, largar a questão da salvação, mas eles deixam, inclusive, de fazer coisas que Deus chamou ele para trabalhar na obra, no reino. Então Deus chamou ele numa posição no reino para realizar uma obra e por causa dos sofrimentos, das perseguições, dos problemas, das dificuldades, o que ele fez? Ele abandonou. Ele hoje vive uma vida cristã sem ter comprometimento com a missão que Deus chamou ele para realizar. E isso pode causar uma grande frustração. Você não vai se sentir realizado porque você não está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer, aquilo que Deus te comissionou para fazer. Então Jesus é o nosso grande exemplo. Mesmo sofrendo, ele não abandonou a missão que recebeu. Primeiro tópico desta mensagem de hoje no Expondo as Escrituras. Sua morte e vida. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Por que ele começa com porquê também? Mostrando que assim como as pessoas estavam sofrendo por causa do Evangelho, Cristo também sofreu, tá? O justo pelos injustos. Essa é a nossa diferença. Ele era justo, nós somos injustos. Fomos justificados, mas Cristo sempre foi justo. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pedro descreve duas coisas que acontecem aqui nesse versículo. Vamos lá. Primeira coisa, Cristo morreu pelos pecados daqueles que creem nele de uma vez por todas. É daqueles aqui, tá? Isso quer dizer que não há necessidade de vários sacrifícios como eram feitos no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus estabeleceu os sacrifícios para apontar para o que Cristo faria na cruz, mas eles foram sendo repetidos porque ainda não havia chegado o momento de Jesus vir se encarnar para poder cumprir a missão que estava sobre os seus ombros. Então, enquanto isso, Deus estabeleceu um meio no qual aquele que servia a Deus no Antigo Testamento, aquele que era ali um servo de Deus no Antigo Testamento, pudesse obedecer. Não é que o sacrifício salvasse as pessoas. O que Deus esperava deles era a fé. Por ter fé, eles obedeciam o que Deus tinha estabelecido. E uma vez obedecendo, isso apontava para quem? Para Cristo. Então a salvação, mesmo no Antigo Testamento, ela era recebida através da fé e também por meio da graça. Ou seja, uma graça que quase não é falada abertamente, mas ela está presente ali no Antigo Testamento. E todo animal que morria apontava para Cristo, que um dia morreria. Deus, sendo aquele o ofendido, ele dava um crédito antecipado para o pecador no Antigo Testamento, quando esse cria naquilo que ele havia falado, cria nele, na obra que ele estava realizando, e com isso obedecia aquilo que Deus estabeleceu, tá? Já que o sacrifício de Jesus foi único e perfeito, Hebreus 7, 26, 27, 9, 24 a 28, depois você leia, por favor. Ele, sendo justo, sem pecado, foi nosso substituto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesus morreu no nosso lugar. O que é um substituto? É alguém que morre no nosso lugar. De forma simbólica, os animais que eram mortos no Antigo Testamento, eles estavam prefigurando ali Cristo, é claro, e eles estavam sendo mortos em substituição. Só que isso apontava direto para o que Cristo faria na cruz do Calvário. Então Jesus, ele é o nosso substituto.
Quando nós lemos a história, quando Jesus é preso, levado a Pilatos, chegando lá, Pilatos tinha um preso, um malfeitor, alguém que estava preso porque havia cometido delito. E o povo escolhe soltar Barrabás e condenar Jesus. Uma coisa interessante é que para Barrabás, Jesus foi um substituto também, naquele momento, humanamente falando. Porque quem deveria morrer por ocasião da festa era quem estava ali preso. Só que, o que Pilatos propõe? Solta Barrabás ou prende Jesus, ou solta Jesus e deixa Barrabás preso, que seria condenado com certeza. Então o substituto é alguém que toma o lugar do outro. Até próximo da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele demonstra essa substituição. Porque Barrabás é solto e Jesus é levado para ser crucificado. Então é isso que Jesus fez por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Aquele lugar que nós deveríamos estar, morrer, ser castigado, separado de Deus eternamente, Jesus assume essa posição. Ele morre sendo justo. O pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus não havia pecado. Então a morte não poderia ter poder sobre ele. Ele nem teria que morrer, porque ele não havia pecado. Mas ele é o nosso substituto. Por isso que ele veio como Deus e também como homem. Jesus, Deus, e Jesus, homem. Como homem, ele precisava passar por tudo aquilo que nós passamos, por tudo aquilo experimentar, menos o pecado. Ele não experimentou o pecado. Então Jesus foi o nosso substituto. Em outras palavras, Jesus sofreu por praticar o que é bom. Não morreu pelos próprios pecados, pois não tinha pecado algum. Jesus não morreu pelos seus próprios pecados. Jesus também não foi um Marte, porque o Marte é alguém que morre por uma causa, mas não é Jesus. Jesus não morreu por causa do pecado. O Marte, ele morre por causa da causa de Cristo. É uma forma de glorificar a Deus, mas Jesus não foi um Marte nesse caso, porque ele também não tinha pecado, ele não era um pecador. Mesmo aquele que é Marte, morrendo, não cometendo pecado, não praticando o pecado, sendo um pecador, Jesus não foi Marte porque ele não era um pecador. Mesmo arrependido, ele não era um pecador. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O que significa fez pecado por nós? Ou seja, deixou vir sobre si as consequências do pecado, que seria ir para a cruz morrer, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justificação vem por meio do que Jesus fez, tá? Precisamos entender que toda a humanidade estava de um lado como injustos e Cristo do outro lado como justo. Já parou para pensar nisso? Vamos fazer uma ilustração aqui. Toda a humanidade, com esses 5 dedos aqui exemplificando toda a humanidade, e desse lado aqui só Jesus. Ou seja, aqui está o único justo e toda a humanidade era injusta. Mas através do que Jesus fez na cruz do Calvário, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é imputado sobre nós a justiça de Jesus. Assim como foi imputado sobre Jesus na cruz do Calvário os nossos pecados. Agora, só tem salvação quem aceita Jesus, quem reconhece ele como substituto. Ah, mas Jesus não morreu para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida? Sim, mas o valor do pagamento só tem valor na vida daquele que aceitar ele como Salvador. É uma condição que Deus criou, que Deus estabeleceu. Então tem que aceitar Jesus. Tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos lá? Ele morreu para reconciliar os pecadores com Deus. Então, em primeiro lugar, Cristo morreu pelos pecados daqueles que creem nele, de uma vez por todas, um único sacrifício. Em segundo lugar, ele morreu para reconciliar os pecadores com Deus. A morte de Jesus tem como propósito nos reconciliar com Deus. Romanos 5:10. Fomos reconciliados com Deus por causa do que Jesus fez. Então ele tem que ser lembrado sempre. Temos que falar sempre sobre isso. É por meio de Jesus que nós estamos na presença de Deus, senão não existiria isso. Não teríamos comunhão com Deus, porque éramos injustos, éramos pecadores, estávamos condenados. Sobre Cristo foi imputado os nossos pecados, tá vendo? Romanos 5:12. E para aqueles que creem nele, foi imputada a sua justiça. Foi uma troca. Sobre Jesus, os nossos pecados.
sobre nós a sua justiça. Quando Deus olha para nós, Deus não nos pune. Não estamos mais culpados diante do seu tribunal por causa do que Jesus fez. Ele olha para o que Jesus fez. Mesmo eu sendo ainda um pecador, eu sou um pecador arrependido, mas eu ainda sou um pecador, ainda há em mim a natureza pecaminosa, Deus não me trata na posição agora de pecador condenado. Eu sou um pecador arrependido. Você que aceitou Jesus é um pecador arrependido. Ou uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, seja você homem ou mulher. Agora, entenda uma coisa. Se você ainda não aceitou Jesus, você é condenado diante do tribunal de Deus. Por quê, pastor? Eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. Como assim? Nós já nascemos condenados por causa do pecado original. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas uma vez que aceitamos Jesus, somos restituídos. Somos restabelecidos na presença do Senhor. Na posição de filho de Deus. Ele levou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Sem a morte de Jesus, continuaríamos culpados diante do tribunal de Deus. Olha que coisa linda! Nada que fizemos poderia pagar a nossa dívida. Você já parou para pensar que Jesus é o nosso modelo de sofrimento? Ele sofre, ele sofreu, ele é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo de sofrimentos. Mas você está vendo por que ele sofreu? Para nos salvar. Ele não abre mão da sua missão de maneira nenhuma. Agora, para pensar. Se Jesus é substituto, foi substituto, morreu em meu e seu lugar, para que eu e você pudéssemos receber salvação, aceitando Ele como Senhor e Salvador, eu e você, por causa do sofrimento, vamos abrir mão dessa salvação tão preciosa que foi conquistada através do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Aqui, no canal, eu tenho no Expondo as Escrituras falando sobre o sofrimento de Jesus, o trajeto de Jesus até chegar na cruz. E você vai abrir mão. Você vai abandonar a presença do Senhor por causa disso? Não faça isso não. Vou até aproveitar para mostrar uma coisa para você aqui. Não faça isso não. Olha aqui, ó, só para você poder ver. Aqui está o meu canal. Essa é a minha menina princesa, minha esposa. Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Deixa eu mostrar uma coisa pra você aqui, ó. Eu tenho aqui no canal, deixa eu botar aqui na parte de vídeos, eu tenho aqui no canal pra você, ó, o sacrifício de Cristo muda a nossa história. Veja aí, ó, tá aí, ó, o sacrifício, você pode assistir, tá? Você vai ser edificado. Jesus sofreu, Jesus padeceu. Aí agora você quer abandonar a presença de Deus só porque você está sofrendo. Jesus é o nosso exemplo de sofrimentos. Não faça isso. Não faça isso. Vai lá. Assista depois, tá? Depois de assistir esse Expondo as Escrituras, o que Jesus teve que passar para poder eu e você ter salvação. Tá? Sem a morte de Jesus, continuaríamos culpados diante do tribunal de Deus. Nada que fizéssemos poderia pagar a nossa dívida. Nada. Não havia dinheiro, não havia obra nenhuma. É por isso que as pessoas se enganam quando pensam que vão ser salvas pelo que elas fazem. Tem pessoas, não, mas eu sou uma pessoa boa. Isso pode ter valor no âmbito humano. Pessoas que são beneficiadas porque você ajuda, porque você socorre. Mas no âmbito divino não há recompensa de vida eterna. Vida eterna não é uma coisa que você recebe porque você fez alguma coisa. É porque Jesus fez. A sua parte de fazer, sabe o que é? Receber. Através de crer. Você recebe, você não gera salvação, você recebe salvação. É diferente. Totalmente diferente. Por isso não somos justos por nossos méritos. Está aí, ó. Tudo que temos e tudo que somos é por causa dos méritos de Jesus. Isso aqui, quando nós aprendemos isso, é por isso que eu tenho muita dificuldade de entender por que não se prega sobre as cartas. As cartas paulinas, as cartas gerais, por que não se prega? Nós estamos estudando a EBD comentada online, na EBD, a supremacia das Escrituras. E a lição de número 12, ela vai tratar sobre as epístolas, as cartas, tanto paulina como cartas gerais. Elas nos instruem. E eu tenho muita dificuldade de entender por que não se prega sobre as cartas, já que elas nos dão instrução de como devemos nos comportar diante de Deus.
de como devemos servir a Deus. É usado o exemplo daquele tempo, as igrejas que estavam precisando de uma palavra ali inspirada por Deus para resolver problemas, e hoje pode ser aplicado para nós. E aí eu tenho muita dificuldade de entender por que não se prega quase sobre as cartas. Por que se abandonam as cartas ou se prega algum ponto assim, mas nada mais. Sendo que nós precisamos aprender mais e mais e mais e mais. A cada dia precisamos aprender que nós não temos nenhum mérito. Se nós ensinássemos mais as cartas, pregasse mais nas cartas, acabaria essa questão de vanglória, de orgulho, de soberba. Eu digo acabaria não no sentido de acabar, mas sim diminuiria. Por quê? Porque eu vou reconhecer o seguinte: se eu oro, se eu jejuo, se eu vou aos cultos, eu vou por causa do que Jesus fez. Eu tenho uma atitude, é verdade que a atitude é minha, mas eu só consigo ter essa atitude por causa do que Jesus fez. Eu estou respondendo algo que Jesus fez de forma positiva. Então eu não tenho mérito. Eu não posso me vangloriar porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio Bíblia, porque eu vou para culto, para templo. Eu não posso me vangloriar e desprezar o outro que vai menos, que lê menos, que ora menos. Eu posso incentivar ele a fazê-lo, mas não desmerecê-lo achando que eu sou o melhor. Porque se eu estou onde eu estou aqui hoje, eu não sou melhor do que você. Você está assistindo os Expondo as Escrituras. Ah, o pastor Mário Luna é melhor, porque ele sabe mais, ele conhece mais, Deus usa mais. Eu não sou melhor. Agora, talvez a diferença entre eu e você seja: Deus me chamou para o ministério do ensino. Eu tenho consciência disso. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres ou doutores e pastores. Eu tenho consciência que Deus me chamou para ensinar e também dentro do ministério pastoral. Eu tenho consciência. Talvez você não tenha sido chamado. Não é uma coisa de que você escolhe ser. É uma coisa que Deus escolheu dar. É diferente. Tá? Outra coisa, eu posso também entender que você não tem se dedicado tanto a estudar a palavra de Deus. Eu tenho me dedicado a estudar. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho tentado estudar um pouco. Então pode haver esse tipo de diferença. Mas diante de Deus, todos nós somos servos. Todos nós somos filhos. Todos nós estávamos condenados. E vamos para o céu por causa de Jesus. Obra de Jesus. Não temos mérito. Ele precisou morrer e ser vivificado pelo Espírito. Isso quer dizer que ele ressuscitou. Agora temos livre acesso a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus hoje, é por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu quero deixar um aviso aqui para você que está assistindo aí hoje o Expondo as Escrituras. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Então, seja membro, é uma forma de você aí colaborar com esse Ministério de Ensino. Se você também não pode, não tem nenhum problema, mas você clicando no botão Seja Membro, você vai ter aí maiores informações. Tem um vídeo que vai explicar quais os benefícios que você tem se tornando membro do canal. Não é inscrito. Se inscrever no canal, você vai lá e clica lá, tá? Se inscreve, ativa o sininho das notificações, comente esse vídeo, diga de onde você está assistindo também, é importante, tá bom? Compartilhe na sua rede social e dá o like, porque o YouTube, ele reconhece quando você dá o like que você tá dando uma aprovação. Então isso é importante. Agora, ser membro é outra coisa. Clica lá só para você entender. Você clicando, você não tá se comprometendo em nada, a princípio. Você só está verificando o que você tem de direito sendo membro. 2. Sua jornada ao mundo dos espíritos. 1 Pedro 3, 19 ao 20, a parte A do versículo. É justamente essa parte da carta de Pedro, esses versículos que eu vou explicar agora, que ele está ali categorizado como dificuldade bíblica.
porque há uma dificuldade de interpretar esse texto. Se nós estivéssemos com Pedro, estivesse vivo, nós poderíamos perguntar para ele o que ele quis dizer com pregar a espíritos em prisões. Então, ou em prisão, nós não sabemos o que Pedro ao certo estava querendo dizer. Quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós vamos pedir iluminação para que o Senhor nos ilumine, para que haja aquela compreensão e apliquemos as verdades no nosso coração, mas nós também temos que usar regras de interpretação para nos aproximar o máximo do que o autor quis dizer. Então, mesmo usando as regras de interpretação, ainda existe dificuldade de compreender com 100% de certeza o que de fato esse texto diz. E é por isso que existem algumas linhas de interpretação diferentes. Um acha que é uma coisa, outro acha que é outra, e eu vou colocar essas linhas só para você ter uma ideia. Mas também vamos descartar logo de cara algumas linhas de interpretação que não tem base. O texto diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Tá bom. Antes de tentar interpretar esses versículos, talvez seria apropriado inserir aqui as observações de Pedro. Pedro fez observações sobre as cartas de Paulo. Segundo ele, Paulo escreveu pontos difíceis de entender. Segundo a Pedro 3,16. E ele, inclusive, diz que aqueles que queriam promover heresia usavam isso para promover heresias, né? Pedro usa isso. Só que esse ponto da carta de Pedro também é difícil de entender. A dificuldade dessa passagem é considerada uma das mais difíceis do Novo Testamento. Por isso, qualquer interpretação representa necessariamente uma tentativa, mas nunca uma interpretação definitiva. Eu não estou aqui propondo dar uma definição final do que significa esse texto, mas eu também não posso pular o texto. Aqui no canal tem o Expondo as Escrituras. Eu comecei no capítulo 1, versículo 1 da carta de Pedro. Agora, quando chega no capítulo 3, versículos 18 e 19 e 20, eu vou pular porque é dificuldade bíblica? Não, eu não posso fazer isso. Eu vou explicar em nome de Jesus. Esses dois versículos têm se tornado a base para doutrinas não bíblicas, como o sofrimento no purgatório e a segunda chance de salvação após a morte. Pegaram esse texto, torceram ele e deram esse sentido. Podemos estar certos do seguinte: essa passagem não oferece nenhuma esperança para os impenitentes, para o impenitente, ou seja, aquele que morreu sem se arrepender. Ela exclui a noção de que aqueles que durante a sua vida terrena rejeitaram o evangelho da graça de Deus terão uma segunda chance no outro mundo e serão salvos no final. Por quê? Senão a gente estaria perdendo tempo. Para que viver uma vida de santificação, uma vida de obediência a Deus? Para quê? Se nós, quando partimos, temos uma segunda chance. Então vamos deixar para a segunda chance. Vamos aproveitar tudo que tem para aproveitar aqui e naquele grande dia a gente tem lá a segunda chance. Não existe segunda chance. Hebreus 9, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Tá? Se não me falha a memória, Hebreus 9, 27. Então, nós temos que entender que não existe segunda chance, tá bom? Não é isso que esse texto diz. O que Pedro quis dizer, então, com foi e pregou aos espíritos em prisão? Então vamos entender algumas coisas. Perguntas que a gente tem que fazer para o texto. Quando nós estudamos interpretação bíblica, nós aprendemos que temos que fazer perguntas para o texto. Nós estamos lendo o texto. Tem coisas que nós compreendemos logo na primeira parte, observando, mas tem coisas que nós não compreendemos. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas para o texto. Pastor, o texto responde? É uma forma de falar. Porque nós, fazendo essas perguntas, nós vamos encontrar respostas ou vamos procurar respostas em outras partes, tá? Então a questão é o seguinte: quem são os espíritos em prisão? É uma pergunta que temos que fazer. Não está dito que foi empregou a espíritos em prisão? Quem são eles? Incrédulos que morreram? Crentes do Antigo Testamento que morreram? Anjos caídos? Qual desses três é os espíritos em prisão? Pessoas que morreram sem Jesus? Pessoas crentes do Antigo Testamento que morreram? Ou anjos caídos? Tá? Segunda pergunta: o que Cristo pregou? Que ele pregou, mas pregou o quê? Porque o texto não diz.
Você está entendendo? Quando diz assim, quem são os espíritos em prisão? É uma pergunta por quê? Porque o texto não diz quem são, claramente. Segundo, o que Cristo pregou também o texto não diz. Diz que pregou, mas pregou o quê? Uma segunda oportunidade de arrependimento? A conclusão da obra redentora foi anunciar, ó, eu venci. Ou a condenação final. Isso aqui é maravilhoso. Essas perguntas ajudam a trazer clareza para podermos compreender de fato o que o texto diz. Terceiro, quando ele pregou? Nos dias de Noé? Entre sua morte e ressurreição? Depois que ele ressuscitou? Quando foi que ele pregou? Que o texto também não diz claramente quando foi que ele pregou. Então nós temos que ter 3 respostas aqui. Quem são os espíritos em prisão? E aí colocamos 3 opções. O que Cristo pregou? 3 opções. Quando ele pregou? 3 opções. Encontramos pelo menos 3 opções em todas essas 3 perguntas. Poderiam ter mais opções ou menos perguntas. Segundo Simon Kistemaker, um teólogo, há muitas interpretações para esse texto. Eis algumas delas apresentadas em ordem cronológica. Então estou me baseando no que ele afirma que há de interpretações para esse texto. Vamos lá. O primeiro ponto de vista, primeira linha de interpretação, é a de Clemente de Alexandria, que viveu 200 anos depois de Cristo, no ano 200 depois de Cristo. Ele ensinava que Cristo desceu ao inferno em espírito para proclamar a mensagem da salvação às almas lá aprisionadas desde o dilúvio. Então todo mundo que morreu no dilúvio, que não recebeu salvação, estava aprisionado lá, e Jesus foi lá pregar para esse pessoal que não deu ouvido a Noé, que lá estava construindo a arca. Deus deu um tempo para que houvesse arrependimento, o povo não se arrependeu, o dilúvio veio, as águas do juízo vieram sobre a terra, e somente Noé, com a sua família, puderam ser livres desse juízo. Então o que esse aqui está interpretando, o que Clemente diz, é que Jesus, depois da sua morte, foi lá pregar para essas almas. Ou seja, opção de salvação, uma segunda oportunidade de salvação. É isso que ele estava pregando. Podemos apresentar 2 objeções básicas contra a interpretação de Clemente. Primeiro, as escrituras nada dizem sobre o aprisionamento de almas condenadas por Deus. Certo? Segundo, a doutrina de Agostinho de que não há conversão após a morte repudia o ponto de vista de Clemente. Então veio um outro teólogo depois e repudiou, disse que não havia conversão depois que morreu. Depois que morre, segue-se o juízo. Então, essa primeira interpretação vamos descartar. Ela não tem nenhuma validade, mas era ensinado isso no tempo deles. Em segundo lugar, Agostinho, por volta do ano 400, ele viveu no ano 400 depois de Cristo, diz que Cristo pré-existente, que Cristo sempre existiu, proclamou a salvação através de Noé às pessoas que viveram antes do dilúvio. Ninguém questiona o fato de que o Espírito de Cristo estava atuando no tempo entre a queda de Adão em pecado e o nascimento de Jesus. Jesus realmente. Quer ver uma coisa? Josué capítulo de número 3. Quando chega ali em Josué capítulo 3, Josué está parado, de repente se apresenta um varão diante de Josué. E ele pergunta, tu é um dos nossos ou é contra nós? Deixa eu abrir aqui. Eu não preparei esse texto, mas eu acho válido a referência bíblica. Só para mostrar aqui uma teofania, ou seja, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, ou uma cristofania. Josué capítulo de número 3, versículo de número 5. Deixa eu ver aqui, só para me poder ver em que ponto está. Eu fui buscar aqui, não é Josué 13, é Josué 5. Josué 5,13 diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué perguntando para ele. E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse: Que diz meu senhor?
ao seu servo. Ou seja, Josué o adora. Se esse anjo recebeu adoração, ele não era um anjo, criatura de Deus. Ele era o próprio Deus, Cristo Jesus, pré-encarnado ali naquele momento, se apresentando. Era uma teofania, uma cristofania. Então nós acreditamos que Jesus estava presente em todo o Antigo Testamento antes dele nascer. Como homem, claro. A objeção ao ponto de vista de Agostinho está no fato de que ele se desvia das palavras de 1 Pedro 3,19. Agostinho fala do Cristo pré-encarnado e não do Cristo que foi morto, sim, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A interpretação de Agostinho foi predominante no cenário teológico durante séculos, até que o ponto de vista doutrinário de Belarmino tomou seu lugar na Igreja Católica Romana. Então, quando Agostinho ele ensina que Cristo pregou nos dias de Noé, sendo que o texto de Pedro está tratando do Cristo que morreu e vai pregar aos espíritos em prisão, não bate. Dias de Noé está aqui, dias da morte de Jesus, quando ele morre, está aqui. Totalmente diferente, então não bate. Então foi descartada essa interpretação, essa linha de interpretação também. Em terceiro lugar, na última metade do século VI, o cardeal Belarmino ensinava que mesmo que o corpo de Cristo tenha morrido na cruz, sua alma permaneceu viva. E é claro que a alma permanece viva, o espírito, porque eles não morrem, tá? Assim, em seu espírito, Cristo foi libertar as almas dos justos que se arrependeram antes do dilúvio e encontravam-se no limbo. Então, ele ensinava que antes do dilúvio vir, conforme Noé ia lá fazendo a arca, houve quem se arrependeu, não entrou na arca, morreu, e agora Jesus vai lá pregar para tirar eles do limbo, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante. A interpretação de Belarmino foi rejeitada pelos protestantes, pois estes apontam para o fato de que as escrituras ensinam que os santos do Antigo Testamento estão no céu, no sentido do paraíso, como todos os outros. Então não existe isso de limbo, tá? Esse lugar onde ficava, o limbo era o lugar onde ficava a alma daqueles que estavam esperando ali para ser resgatado, segundo o que eles entendem. Só que a Bíblia não fala nada disso, isso aí é uma concepção deles, tá? Então também está rejeitada essa linha de interpretação. Em quarto lugar, uma interpretação promulgada por Frederic Spita na última década do século XVIII diz o seguinte: depois de sua morte, antes da sua ressurreição, então entre a morte e a ressurreição. Você está entendendo? Jesus morre, mas ainda não ressuscitou. Nesse período aqui, ou vamos dizer, nos 3 dias que Jesus ficou ali morto, é dentro desse período que ele vai falar. Cristo pregou aos anjos caídos. Agora ele já não está falando, esse aqui já não está falando de almas de pessoas do tempo do Antigo Testamento. Ele já está falando dos anjos caídos, também conhecidos como filhos de Deus, que no tempo de Noé haviam se casado com as filhas dos homens. Isso aqui é terrível, tá? Terrível essa interpretação de achar que os filhos de Deus ali de Gênesis 6:2 era anjos caídos. Não tem nada a ver isso. Eu vou explicar isso aqui já, tá bom? Mas há objeções sérias a essa ideia. Ao responder aos saduceus que lhe perguntaram sobre a ressurreição, Jesus afirmou que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mateus 22:30. Bom, se os anjos são assexuados, não têm sexo, como é que eles poderiam tomar as filhas dos homens para se casar com elas? Temos dificuldade em compreender como os anjos caídos, que são espíritos, podem ter relações sexuais com mulheres. Entendemos que os filhos de Deus eram a geração de Sete e não os anjos caídos. Há uma linha de interpretação que acredita que ali em Gênesis 6:2 os filhos de Deus eram os anjos caídos. Há outra interpretação que acredita que eram os filhos de Sete, a descendência de Sete. Eu fico com a segunda opção. Mas tem gente que defende isso. Mas não há base. Como é que anjo vai ter relação sexual com mulher? Se ele é um espírito e não tem sexo. Aí eles vão dizer, mas nós temos exemplos no Antigo Testamento de anjos que até se alimentaram. Por que eles não poderiam praticar o ato sexual? Mas esses anjos que o Antigo Testamento apontam não eram anjos caídos, eram anjos de Deus. Então vamos dividir a classe de anjos.
anjo caído não poderia ali assumir a forma humana. Imagina você se no Antigo Testamento os anjos caídos pudessem assumir forma humana, eles teriam matado muitas pessoas, porque eles poderiam assumir forma humana, mas eles não assumiam forma humana. Quem assumiu forma humana em alguns momentos no Antigo Testamento foram anjos de Deus, não anjos caídos ou demônios. Por fim, os comentaristas mais recentes ensinam que o Cristo ressurreto, durante a sua ascensão, agora é na subida, depois que ele ressuscita, na subida aos céus, proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. O Cristo exaltado passou pelo reino onde são mantidos anjos caídos e proclamou seu triunfo sobre eles. Efésios 6,12, Colossenses 2,15. Essa interpretação tem encontrado reações favoráveis. Isso não quer dizer que ela tem sido aceita por todos. Nos meios protestantes e também entre os católicos romanos. E está em harmonia com os ensinamentos da passagem de Pedro e com o resto das Escrituras. Então, nesse caso aqui, essa interpretação, essa linha de interpretação é a que está um pouco mais coerente até agora. Mas nós temos mais uma para finalizar. Existe ainda uma combinação dessa última interpretação que relata o seguinte: Cristo poderia ter descido às regiões subterrâneas para proclamar, não evangelizar e nem pregar. Ele não estava pregando, ele só estava falando, mostrando a sua vitória e o juízo aos demônios lá encarcerados no chamado Poço do Abismo. Então, espíritos em prisão, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, fala de anjos caídos que estão aprisionados. Que, segundo consta, são anjos ferozes, tá? E eles estão presos. Mas na tribulação, em Apocalipse, é dito que a tampa a porta do abismo é aberta e esses anjos saem e eles fazem grandes males aos habitantes da terra. Então nós precisamos entender que pode ser que Cristo, durante o período que ele esteve morto, ele foi lá proclamar para esses anjos, espíritos em prisão, que ele havia vencido. Alguns acreditam que a sentença veio por causa da influência deles sobre a raça humana no tempo de Noé. A gente já não sabe se esses anjos, esses espíritos em prisão, estão presos desde o tempo de Noé ou desde o tempo que houve a queda de Satanás e os anjos com ele. Os anjos caídos, tá? E depois subiu ao céu. Agora Jesus vai lá, prega para eles e agora vai voltando, subindo, fazendo o caminho, o mesmo com as forças espirituais nas regiões celestiais. Seja demônios, porque os demônios estão nas regiões celestiais, não no céu, mas nas regiões celestiais, nos ares, tá? E os anjos. Então Jesus tanto proclama sua vitória para os espíritos em prisão, no Poço do Abismo, como também para os demônios nos ares e também para os anjos no céu. Assim, a mensagem principal nessa passagem seria que as forças espirituais do mal foram julgadas por Cristo na morte e na ressurreição, e que ele próprio proclamou a sua vitória, ficando elas submetidas a ele desde então como soberano celeste que governa à destra de Deus. Ah, pastor, poxa, 6 interpretações, é meio confuso, né? De fato, quem era o espírito em prisão? O que Jesus proclamou e quando ele proclamou? Mas vamos tirar o entendimento final disso? A grande verdade é, Cristo proclamou o quê? A sua vitória. Para quem? Para todos. Se de fato foi lá os anjos no Poço do Abismo, tá? Se não foi, o que nos importa nessa passagem é a parte da autoridade que Jesus foi proclamar, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, foi o que ele disse para os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus está acima de tudo e de todos nesse sentido. Deu para você compreender? Ainda que não tenhamos uma definição final para o texto em questão, a ideia de julgamento contida nele nos faz afirmar. Que mensagem encorajadora para os leitores de Pedro naquele tempo, que estavam passando por perseguições, desprezo, injustiças, pois se até os anjos que pecaram
receberam condenação e estão todos sujeitos a Cristo, seus leitores não precisavam temer diante do sofrimento daquele que venceu e prometeu a vitória para aqueles que perseverarem na fé até o fim. E o que isso nos ensina? Se Pedro está escrevendo que Jesus julgou até mesmo os espíritos em prisão e que ele tem todo o poder sobre tudo e todos, nós podemos descansar que o nosso Jesus venceu a morte, o pecado, o diabo, o inferno, e por isso nós estamos seguros nele. Em Cristo, eu e você estamos seguros. Pode ter sofrimento, pode ter angústia, pode ter tristeza, pode ter frustração, pode ter às vezes um pouco de desespero, mas não podemos abandonar a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque ele venceu e nós estamos sendo participantes da sua vitória. Por isso Pedro registra que ele vai lá e proclama espíritos em prisões. Ele proclama a sua vitória. Os detalhes não entendemos muito bem, mas o que sabemos no final disso tudo é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo dos demônios. Você não precisa ter medo de quem comete injustiça contra você. Você apenas tem que se comportar como um cristão, não abandonar a sua missão, continuar realizando a obra que Deus te chamou para realizar. E naquele grande dia, você receberá a coroa da vida. Não abandone, não pare. Jesus é o nosso grande exemplo de sofrimentos. Não pare. 3. O batismo. 1 Pedro 3,20, parte B, e o versículo 21, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora fui salva. Batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Deixa eu fazer aqui um apontamento, fazer aqui uma indicação. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Almeida Revista Corrigida. Mas a Bíblia, a nova versão transformadora, a NVT, é uma Bíblia que te dá uma clareza melhor quando você vai ler os textos, principalmente esses textos assim. Então, se você puder ler não só na Almeida Revista Corrigida, mas ler também na NVT, é muito importante, porque vai trazer uma clareza melhor para você, tá? Então vamos lá, vamos entender o que significa isso aqui, né? A questão do batismo. Em suas 2 cartas, esse julgamento dos anjos leva os pensamentos de Pedro ao julgamento do mundo na época de Noé. Parece que Pedro ele faz uma associação entre as pessoas que morreram como julgamento com o dilúvio e os anjos caídos. Ele faz sempre uma ligação nas 2 cartas. No entanto, observa que o julgamento foi adiado porque a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. A respeito do adiamento desse julgamento, Pedro escreve: o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9, conferir com Romanos 2,4. A paciência de Deus permaneceu enquanto se preparava a arca. 1 Pedro 3,20. Isto é, enquanto Noé construía a arca, Deus esperou que o povo se arrependesse e evitasse assim o seu julgamento. Entretanto, somente poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Apesar da oportunidade de se arrepender enquanto a arca estava sendo construída, somente Noé e seus familiares, dentro de todas as outras pessoas, se salvaram. 2 Pedro 2,5, Gênesis 6,19 e capítulo 7, versículo 7. Presta bem atenção que é longanimidade. Longanimidade é paciência estendida. Desse ponto aqui, até esse ponto aqui, vamos fazer uma ilustração que é a paciência de Deus. Deus é paciente. Então ele está esperando daqui até aqui, certo? Só que a longanimidade é uma paciência estendida. Então eu começo a esticar o elástico, ó. Então olha como é que dura mais o tempo daqui até aqui. Só que essa paciência estendida que nós chamamos, a Bíblia chama de longanimidade, porque alguém fala assim: longanimidade é paciência.
E a Bíblia também fala de paciência, só que a longanimidade é uma paciência estendida. Ela é como se fosse esticada. O tempo fica mais longo quando Deus usa de longanimidade. Ele espera mais. Só que durante todo o tempo da construção da arca, aquele povo teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Durante todo o tempo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, voltou ao céu e aí deu ordem aos seus discípulos de pregar o Evangelho, tem sido pregado o Evangelho para as nações, para os povos, para os reinos. Mas muita gente não se arrepende. Nos dias de hoje, pessoas têm oportunidade de se arrepender. A longanimidade de Deus está aqui em curso. Mas as pessoas não querem se arrepender, estão com o coração endurecido. Mas vai chegar um momento, irmãos, assim como chegou no tempo de Noé, que a longanimidade de Deus foi ali colocada e chegou o momento do juízo, chegou o momento que a arca estava pronta e Deus envia o juízo, e agora chegou o momento do juízo. Haverá o momento do juízo também para aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E o que vai acontecer? Vai esticando, 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 até chegar a hora que vai terminar a oportunidade. Acaba a oportunidade. A oportunidade cessa. Por quê? Porque as pessoas não aproveitaram o tempo que Deus deu para que elas viessem se arrepender. Elas precisavam se arrepender, mas elas não quiseram se arrepender. Então as águas do juízo vão falar sobre isso. As águas do dilúvio são águas do juízo. E é por meio da arca que Deus manda Noé construir que eles são salvos do juízo de Deus. Será que dá para fazer uma comparação conosco também? Vamos lá. Dessa forma, as águas do dilúvio foram o meio para julgar o mundo e ao mesmo tempo o meio para a salvação da família de Noé. Você está entendendo isso? As mesmas águas que foram o meio para trazer juízo sobre o mundo foram também usadas para trazer salvação para Noé. Por quê? Porque eles estavam dentro da arca, mas a arca estava dentro d'água, que era a água do juízo. Mas a água do juízo não alcançou Noé e sua família, mas serviu para os conduzi-los, porque durante todo o tempo a arca ficou flutuando em cima da água. Mas a água era as águas do juízo. E aí o que Pedro vai ensinar com isso? As águas do batismo são como as águas do juízo. Olha que coisa linda. São semelhantes às águas do dilúvio, a água do batismo. Pensa no momento que você foi se batizar nas águas. E mostram com clareza o que merecemos por causa dos nossos pecados. Porque quando você desce às águas, você está morrendo para a sua antiga natureza. Para viver na prática do pecado, certo? Você está morrendo. Mas quando você está descendo as águas, se você está morrendo, isso significa que se você vive para fazer a sua vontade, você está debaixo de juízo. Debaixo de juízo. E aí ele mostra o seguinte. Merecemos por causa do nosso pecado. Sair das águas do batismo corresponde a ser protegido em meio às águas do dilúvio. Porque Noé saiu das águas do dilúvio. Ele foi preservado porque eles estavam dentro da arca. Então, quando eu entro no batismo, é claro que tudo isso é uma simbologia daquilo que eu fiz quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque isso aconteceu no momento que eu aceitei de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Mas só que quando eu vou me batizar nas águas, simbolicamente, o que está acontecendo? Eu estou sendo livre das águas do juízo, porque eu estou descendo as águas do batismo. E quando eu volto para simbolizar uma nova vida que eu vou passar a viver a partir daquele momento. Então eu morri entrando dentro das águas e saio das águas para viver uma nova vida em Cristo. Simbolicamente, é o que realmente a palavra de Deus ensina. E aí as pessoas vão se batizar como se estivesse morrendo para a vida do pecado e nascendo como uma nova vida em Cristo, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Então eles não entenderam de fato o que é vida cristã. Então eles não entenderam de fato o que é arrependimento dos seus pecados. Porque se eles tivessem entendido, eles estariam arrependidos e não voltariam a praticar aquilo que praticavam. Deu para você compreender?
Agora preste atenção nisso aqui. Sair das águas do batismo corresponde a ser protegido em meio às águas do dilúvio. Quando você se batiza e você recebe uma nova vida, simbolicamente, porque isso já aconteceu quando você aceitou Jesus, só que publicamente isso é feito para poder mostrar a sua aceitação pública de Jesus e que você quer seguir a ele, fazer parte da igreja de Cristo. Então simboliza que você está livre da água do juízo. E o juízo vem sobre aqueles que estavam o quê? Em pecado. Então preste atenção, sair das águas do batismo corresponde a ser protegido em meio às águas do dilúvio, as águas do juízo de Deus sobre o pecado, e emergir para viver em novidade de vida. Então você está ali numa situação que você agora vai viver em novidade de vida. Pastor, o que diz Romanos capítulo 6, versículo 4? Eu não coloquei aí, mas eu posso ler para você, que diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 4, não é na NVT, tá? É na Almeida Revista Corrigida mesmo. Diz o seguinte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, tá vendo? O batismo é um símbolo do nosso sepultamento com Cristo. No batismo, na morte. Para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando eu me batizo na água, quando eu me batizei na água, simbolicamente eu estava morrendo com Cristo. E quando eu volto de novo, que eu sou levantado, eu também estou vivendo, simbolicamente, está sendo representada ali a minha nova vida em Cristo. É uma representação, o batismo faz uma representação. É uma figura representativa do que aconteceu na minha vida quando eu aceitei Jesus. Eu morro para a velha vida e eu nasço para a nova vida. Deu para entender isso? E as cartas vão tratar disso direto. E como é que vamos desprezar pregar sobre as cartas? Desse modo, o batismo nos mostra claramente que, em um sentido, nós morremos e fomos ressuscitados. Mas, em outro sentido, emergimos das águas sabendo que ainda estávamos vivos e livres do perigo. Passamos pelas águas do juízo de Deus. Então, entendeu aqui agora? Em um sentido, nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Mas nós ainda estamos vivos. Esse morrer é tudo simbólico. Essa nova vida que recebemos é uma ilustração. É uma representação. Nós recebemos uma nova vida de verdade? Recebemos. Mas a questão da morte. Morremos para o pecado, mas ainda estamos vivos no corpo físico. Mas mesmo estando vivo no corpo físico, não estamos mais debaixo de juízo. Porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então, eu estou andando no mundo onde eu estou vivo para Deus. Espiritualmente, eu tenho vida espiritual. Em Cristo eu recebi uma nova vida. Só que nós andamos no meio de um monte de pessoas mortas. Que isso, pastor? É verdade. Espiritualmente elas estão mortas. E elas precisam receber vida. E como é que elas vão receber vida? Por meio de Jesus. E quem vai ensinar isso para elas? Nós. Eu estou fazendo isso aqui hoje no Expondo as Escrituras. Se você ainda não aceitou Jesus, precisa aceitar. Porque senão você não vai sair da condenação. Você precisa de Cristo para poder ser livre da condenação eterna. E você também precisa ensinar os outros sobre a questão da salvação. Compreendeu? Assim como Noé fugiu para a arca, nós da mesma maneira fugimos para Cristo. E nele escapamos do juízo. Então as águas do juízo, a arca estava ali para livrar Noé das águas do juízo e sua família. Porque eles não foram desobedientes à voz de Deus. Assim também, nós fomos para Cristo e somos livres da água do juízo. Simbolicamente. Então, eu vou dizer o seguinte. Deus mandou Noé construir a arca porque a arca era Cristo. Não, a arca não era Cristo. A arca era uma arca. Só que na hora de eu aplicar essa passagem, eu posso dizer, de forma de comparação, eu posso fazer uma aplicação em forma de comparação mostrando, assim como a arca serviu para Noé e sua família escapar do juízo de Deus, assim Cristo serve, é o meio para nós escaparmos do juízo de Deus. Ah, pastor, eu já ouvi pessoas dizendo que a igreja é o meio de escaparmos do juízo de Deus, mas a igreja existe em Cristo. Então, querendo ou não, tudo vai apontar para Jesus do mesmo jeito. Precisamos entender isso, tá bom?
Mas o que Pedro quer dizer com batismo agora nos salva? Ainda tem uma parte aqui que ainda temos que dar uma solução para esse probleminha. Senão vamos acreditar que o batismo nas águas salva. Poderíamos parafrasear. O que é parafrasear? Com as nossas palavras. O batismo agora vos salva. Não a cerimônia física exterior do batismo, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. E qual é a realidade que o batismo representa? Crer em Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Assim, Pedro evita qualquer ideia mágica de batismo que atribui poder de salvação à cerimônia física em si. Pedir a Deus uma consciência limpa equivale a um pedido de perdão de pecados e de um novo coração. Quando Deus dá ao pecador uma consciência limpa, a pessoa tem a segurança de que todos os pecados foram perdoados e de que ele está em um relacionamento correto com Deus. Hebreus 9, 14 e 10, 22 falam desse modo sobre a purificação da consciência por meio de Cristo. Senão você vai ficar o tempo todo se sentindo culpado. Ai, meu Deus, será que eu vou pro céu? Ai, será que eu não vou? Ah, meu Deus, será que eu vou ser salvo? Ah, será que eu não vou? Ei, você tem que ter convicção. Você tem que ter consciência que é através do que Jesus fez que você vai para o céu. Pastor, mas eu tenho que ter uma conduta de acordo com a Bíblia. É verdade, tem que ter sim. Porém, é em Cristo que você recebe salvação. Então, se você está em Cristo, está buscando viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, não fique com a consciência se culpando, achando que de manhã eu acordo salvo de manhã. Olha só que situação, tem gente que é assim. Ele acordou, tô salvo. Aí no meio do dia ele falou uma coisinha que não deveria, aí tô perdido. Aí no decorrer do dia de novo, aí tô salvo de novo. Aí daqui a pouco tô me sentindo perdido. Tem uma oscilação de alta e baixa, é uma montanha russa. Ei, em Cristo você tá guardado. Não para viver uma vida de pecado. Não para viver uma vida de desejos. Mas para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas você tá guardado. Então, em nome de Jesus, para com esse negócio. Tá? Ser batizado corretamente é fazer esse pedido a Deus. Quando você se batiza, é como se você estivesse fazendo o seguinte pedido a Deus. Deus, por favor, ao entrar nesse batismo que me limpará exteriormente meu corpo, porque querendo ou não, a água lava, né? Pelo menos um pouco ali naquele momento que você desce ali. Não é um banho, mas a água lava o corpo também. Eu te peço que purifique interiormente meu coração. Perdoe meus pecados e me torne justo diante de ti. Então, através dali da água, simbolicamente, nós estamos representando aquilo que aconteceu no momento que aceitamos Jesus. Porque às vezes o batismo acontece 6 meses depois, 4 meses depois, 8 meses depois, 3 meses depois. Só que aquilo é uma representação do que aconteceu quando de fato eu aceitei Jesus. Eu estou proclamando publicamente que quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu realmente aceitei. Tanto é que agora eu estou aceitando passar pelo batismo nas águas. Tá? Uma vez que o entendamos assim, podemos reconhecer por que as palavras arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão de vossos pecados. Atos 2,38. Era um mandamento evangelístico na igreja primitiva. Com essa explicação, podemos entender também o que Marcos quis dizer em seu evangelho. Marcos 16,16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que ele não fala que quem não for batizado será condenado. Ele diz que quem não crê. Então não é a cerimônia física exterior do batismo que salva, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. Isto é, crer em Cristo como Senhor e Salvador. Então, por que eu tenho que me batizar se é uma ordenança? Para eu me lembrar e proclamar para aqueles que estão presentes que quando eu aceitei Jesus de fato, eu realmente aceitei de todo o meu coração e eu quero viver para Ele. Então é uma proclamação do que eu fiz anteriormente quando aceitei Jesus. É uma proclamação pública. E essa proclamação serve para eu mesmo, para entender. Olha a decisão que eu estou tomando. Eu estou me batizando nas águas, eu estou confirmando, eu estou reafirmando. Eu estou reafirmando. Isso aqui que é a palavra certa. Eu estou reafirmando o meu compromisso em servir a Jesus, que eu já tinha feito quando eu levantei minhas mãos para Cristo. Então o batismo, ele vai ser uma reafirmação para nós também. Simboliza também uma reafirmação daquilo que nós estamos fazendo, por saber o que significa o batismo. Morrer para eu viver os meus desejos, a minha vontade, a natureza pecaminosa, não estar mais condenado diante do tribunal de Deus, e levantar do batismo
e ser uma nova vida. É o que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Só que, simbolicamente, isso é realizado no ato do batismo. E é uma proclamação pública para que eu possa pertencer à igreja. E aí eu preciso falar uma coisa aqui. Existem lugares que ensinam que se você não for batizado, você não vai ser salvo. Baseado em Marcos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não, mas Marcos não está dizendo que tem que ser batizado para ser salvo. Marcos está dizendo que tem que crer para ser salvo, não ser batizado. Só que nós temos que obedecer à ordenança do batismo, que é uma proclamação que nós fazemos publicamente da nossa fé em Jesus Cristo para pertencer à igreja. A igreja, como corpo, a igreja local para nos receber, nós temos que fazer essa proclamação. A igreja que já está ali reunida precisa saber. E nós fazemos essa confissão pública. Não, eu aceito Jesus. Eu aceito obedecer às doutrinas da igreja, de Cristo, né? As doutrinas da palavra que essa igreja prega, que essa igreja ensina. Que as doutrinas não são da igreja, as doutrinas são da palavra de Deus. Porém, a igreja segue essas doutrinas. Eu aceito. Então você passa a pertencer à igreja a partir do momento que você faz essa confissão pública. É uma confissão pública que você está fazendo. Para poder pertencer à igreja. Mas só que isso já foi feito individualmente quando você aceitou Jesus. Toda aquela realidade que você está colocando ali de uma forma figurada já aconteceu quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não podemos pregar que se uma pessoa não for batizada nas águas não vai ser salva, porque senão estou dizendo que a salvação vem por meio do batismo nas águas. Aí seria facílimo, não precisava andar com Deus, não precisava viver com Deus, não precisava nada. Nem Jesus morrer na cruz do Calvário. Pra quê? Se é o batismo que salva. Então não é o batismo que salva. O batismo é uma proclamação pública, é uma confissão pública, como queira. Mas ele não salva. Mas ele tem que ser seguido. Porque é a forma que a igreja local tem também para nos receber. Porque nós estamos proclamando diante da igreja local, no momento do batismo, que nós estamos morrendo, que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E nós estamos fazendo isso oficialmente no momento do batismo. Só que isso já aconteceu no momento que aceitamos Jesus. Eu estou sempre frisando isso, porque senão a pessoa pensa que ela só recebe uma nova vida quando se batiza nas águas. Não, ela recebeu nova vida quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ali é uma representação do que aconteceu anteriormente. Só que é uma representação pública para que a igreja me receba como membro dela. Tanto é que o batismo é feito uma vez. Se você já fez isso numa igreja e muda para outra igreja, a igreja não vai te batizar mais, porque essa confissão já foi feita um dia. Você já faz parte do corpo de Cristo. Você, ao aceitar Jesus, passou a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, a igreja universal, nos 4 cantos da terra, em todos os tempos da história. Não é a igreja universal do reino de Deus, é a igreja universal, que é uma igreja invisível, que não dá pra gente ver quem faz parte dessa igreja. Só Deus sabe quem realmente faz parte dessa igreja. Mas também uma igreja local. Quando você faz a confissão e se batiza nas águas, você passou a pertencer a uma igreja local. Pertence à igreja universal, mas pertence à igreja local. Só que quando você sai daquela igreja local e vai para outra igreja, você sai daquela igreja e vai para outra igreja, às vezes há uma necessidade de se fazer isso, por ordem do Senhor, tem uma obra para ser realizada em outro lugar, mudança de localidade, há uma série de coisas que pode acontecer. Só não faça pela motivação errada. Que você sai, a igreja não manda você batizar de novo, porque essa confissão já foi feita um dia. Você foi batizado. O que ela quer é a informação do dia que você foi batizado, para confirmar que realmente você passou pelo batismo nas águas. Só isso. Mas a maioria das igrejas sérias, igrejas que realmente se preocupam com isso biblicamente, elas vão querer isso de você. Vão querer saber a data do seu batismo, tudo direitinho. Então, é isso que acontece, tá? Mas não existe uma doutrina dizendo que quem não se batizar não vai pro céu. Porque senão o ladrão da cruz não iria pro céu. E o próprio Jesus disse que ele seria salvo. Então, para com isso. E as pessoas que morrem no leito de enfermidade? Que aceitam Jesus no leito de enfermidade? Como é que seria para elas? Então o batismo não salva. Tem gente aí ensinando pro povo, tem que vir batizar, venha ser batizado que senão você não vai ser salvo. Isso não é verdade. Venha ser batizado porque é uma ordenança de Deus para você participar do corpo do corpo local, a igreja local. Mas dizer que salvação vem por causa de batismo nas águas é heresia. Pastor, e se eu me recusar a me batizar? Você está se recusando a fazer uma ordenança que Jesus deixou e publicamente você não está confessando aquilo que
intimamente você já fez quando você aceitou Jesus. Você pode ter feito, você aceitou Jesus publicamente, mas você não fez essa confissão com seus lábios publicamente para a igreja para se tornar membro do hall de membro. Isso é feito quando você aceita Jesus, quando você quer se batizar. Então, se você não quer se batizar, diz, não, eu não vou me batizar, então você não vai fazer parte do corpo da igreja. Você não vai ser membro da igreja, porque você não quer se batizar. E você está sendo desobediente à palavra de Deus, porque a Bíblia manda se batizar. Ah, mas o batismo não traz salvação. Mas você não vai se batizar para ser salvo. Você vai se batizar para cumprir aquilo que a palavra de Deus ensina. É diferente. Mas o que estabelece a base de nossa salvação não é nem mesmo pedir a Deus uma boa consciência. Em última instância, essa salvação nos foi obtida por Cristo. E tudo que o batismo representa chega até nós não pelos méritos de alguma resposta de nossa parte, mas pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo é apenas uma ordenança que nós temos que cumprir, tá? Mas não é por causa do batismo que vem, e sim por causa do que Jesus fez. A ressurreição de Cristo assinalou sua saída definitiva da esfera da morte e do julgamento do pecado. Olha que coisa linda! Quando Jesus ressuscita, quando ele ressuscita, ele sai da esfera do julgamento, do pecado e da esfera da morte. A morte não tem mais poder sobre ele, ele está ressuscitando e ele também não está debaixo do julgamento do pecado, que era a própria morte. Tá? E nossa união com ele e sua ressurreição é o meio pelo qual Deus nos dá nova vida. Então, assim como Jesus saiu da esfera da morte e do julgamento do pecado, nós em Cristo também saímos da esfera da morte e do julgamento do pecado. Pastor, peraí, calma aí. Quanto cristão está morrendo? Ei, eu não estou falando da morte física. Eu estou falando da morte eterna. Separação eterna de Deus. A morte física não dá para comparar com a morte eterna. A morte física é a morte do corpo. A morte eterna é passar uma eternidade longe de Deus em tormento. E é isso que nós não podemos querer para a nossa vida. Então, é melhor passar por sofrimento, mesmo que seja injusto, para servir a Deus e ter vida eterna, abundância, alegria, gozo, paz, tudo aquilo que a presença de Deus vai nos dar, do que desfrutar do que essa terra permite e naquele grande dia estar longe de Deus para sempre. Entenda isso. Isso é muito sério. O ato de nos erguermos das águas do batismo é uma ilustração de nossa ressurreição em Cristo. Ao sermos trazidos em segurança através dessas águas de juízo, por meio da ressurreição de Cristo, Deus nos dá, de fato, uma boa consciência. Pedro, mais uma vez, ele faz a ilustração da água do batismo com a água do juízo. Então, quando você desce nas águas do batismo, aquela água simboliza também a água do juízo. Porém, você levanta, ou seja, você vem com vida espiritual. Então, você foi livre da água do juízo. A água do juízo, ela não te... Pedro está fazendo uma comparação entre a água do dilúvio e a água do batismo. Mostrando que assim quando você entra na água do batismo, ela poderia estar ali simbolizando a água do juízo também. Só que você não entra para ficar, você entra para sair. Só que quem entrou na água do juízo entrou e ficou. Não saiu, a não ser aqueles que estavam na arca. E a não ser aqueles que estão em Cristo, que também não vão ficar em juízo. Porque assim como Jesus saiu da esfera da morte e da condenação do julgamento por causa do pecado, nós também saímos da esfera da morte e do julgamento por causa do pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 4. Sua ascensão e sua exaltação, 1 Pedro 3,22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Pedro conclui essa análise fazendo menção da ascensão de Cristo ao céu. Jesus Cristo subiu ao céu e agora está à direita de Deus. Essa ascensão foi a ocasião em que recebeu nova autoridade e novo poder que não tinha na condição de Deus homem. Como homem, ele não estava ali no momento de uma autoridade plena, tá? Só para você entender. Embora na condição de Deus Filho, ele possuísse poder infinito por toda a eternidade, ele não havia exercido esse poder no papel da pessoa que era tanto Deus quanto homem.
Então, no momento que ele estava ali na sua humanidade, ele não podia exercer esse poder na sua plenitude, na sua totalidade. Tanto é que o Espírito Santo ali lhe dá poder. Ele é usado, o Espírito Santo move Jesus, o Deus homem, tá? Pedro enfatiza isso quando diz que Jesus está à direita de Deus. No mundo antigo, sentar-se à direita de um rei significava que a pessoa agia com a autoridade e o poder do rei. Aqui Pedro se concentra na autoridade de Cristo no mundo espiritual invisível. E a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Em outras passagens da Escritura, os três termos podem ser aplicados a seres espirituais, quando fala de poder, de potestade, tá? Tanto bons quanto maus. E na falta de restrições específicas do contexto, é melhor entendê-los como referência a todos os seres espirituais do universo, bons e maus indistintamente. O que está dando de conselho aqui? Há lugares na Bíblia que mostram que essas potestades, esses poderes são bons. Há lugares que mostram que eles são maus. Paulo, inclusive, fala ali, né? Nas regiões celestiais e tudo. Mas se o contexto não te der uma ideia, se está falando de anjos bons ou se está falando de potestade a nível mal, nós entendemos que possa estar falando dos dois ao mesmo tempo. Quando Paulo diz que fomos não apenas ressuscitados com Cristo, mas também que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 2,6, isso indica que mesmo agora os cristãos participam da autoridade espiritual, mesmo agora, no presente, que pertence a Cristo. Autoridade que se expressa em nossa vida, especialmente na forma de poder para a batalha espiritual. Então, mesmo eu estando aqui agora, o poder de Jesus, a autoridade que Jesus, de nós estarmos com Ele, Jesus nos dá poder para vencer a batalha espiritual. 2 Coríntios 10, 3, 4, Efésios 6, 10 a 18. Na liberdade de não temer poderes demoníacos. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que vigiar com ele. Você tem que saber que ele é astuto. Você não pode desmerecer o diabo. Você não pode desmerecer os demônios. Mas você não tem que temê-los no sentido de achar que eles vão te destruir. Você tem Cristo. Deus te deu autoridade. Agora, essa autoridade não é para você usurpar dela. O anjo Miguel só usou o seguinte: o Senhor te repreenda. Ele não foi além disso. Então não pense que você é o super tal para poder sair por aí. Agora eu vou caçar demônios, eu sou caçador de demônios. Os demônios vão ver o que eu vou fazer com eles. Humildade, submissão a Deus. Tira isso da tua cabeça, que isso aí vai te levar à ruína. Vai levar você à ruína. Os demônios, Satanás, o líder dos demônios, são espíritos, tem força, tem poder para fazer coisas. Se Deus tirasse a proteção de nós, nós estávamos perdidos. Você viu o que o diabo fez na vida de Jó, quando Deus permitiu até determinado ponto ele fazer. Então não entre por esse caminho. Tem muita gente se achando muita coisa, desconsiderando o que o inimigo pode fazer. Agora ele só pode fazer aquilo que Deus permitir, e você tem autoridade em Deus para não ficar com medo de demônios. E também na autoridade para, caso necessário, repreender as forças demoníacas que se opõem a nós. Então isso aqui é importante dizer. Eu quero deixar mais um aviso aí para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É isso mesmo, seja aluno do curso livre de teologia. Pela bondade de Deus, eu dou aula de teologia também. No momento não estou dando, não sou professor nesse curso, mas é um bom curso. Eu estou fazendo uma reciclagem, um aprimoramento, e as matérias são muito boas. Então na descrição do vídeo tem aqui a oportunidade de você clicar e vai se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, achar que a matéria é relevante, aí você vai dar continuidade a nível de se matricular no curso. Vai ser uma bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem sido para mim também. Vamos dar prosseguimento aqui.
conclusão do nosso Expondo as Escrituras de hoje, tá? Nós temos aí algumas considerações. Eu vou deixar só mais um aviso para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Não deixe de ser membro também do canal, porque você vai estar ajudando esse ministério no qual eu tenho desenvolvido aqui. E eu vou confessar a vocês, ensinar não é uma coisa fácil, é uma coisa que gasta muito tempo. Então nós precisamos de colaboradores. Caso contrário, você vai ver aí pessoas que realmente até têm um chamado, mas como ele não tem recursos, ele precisa ir ganhar o pão de cada dia e com isso ele vai abrir mão desse lado aqui. Então nós temos tentado equilibrar isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção você colaborar aí no canal sendo membro. Vamos lá, a vida cristã, hostilidades e sofrimentos, porque essa parte da carta, no todo, ela tratou sobre isso. Devemos preservar em meio às hostilidades, perseverar em meio às hostilidades e sofrimentos. Nós aprendemos sobre isso. Não devemos temer punições quando praticamos o bem. Não devemos temer praticar o bem mesmo quando somos injustiçados. Ah, Jesus foi injustiçado também. Então, você também pode ser. Os discípulos também podem ser. Ah, mas eu não sou Jesus, eu não sou os discípulos. Mas a Bíblia diz que o discípulo de Jesus deve ser assim. E você é discípulo de Jesus. Os sofrimentos não podem nos impedir de obedecer e testemunhar sobre Cristo. Eles não podem nos paralisar e fazer a obra de Deus. Devemos praticar o bem diante dos que falam mal de nós. Isso os confrontará. Nós temos obrigação de pagar o mal com o bem. É bíblico. Romanos 12. Podemos sofrer por fazer o bem, mas nunca por fazer o mal. Ah, se eu estou sofrendo por fazer o mal, vou fazer... Se eu estou sofrendo por fazer o bem, eu vou fazer o mal também. Não. Sofrimento por fazer o mal não é agradável a Deus, trará prejuízos para você, será algo muito ruim. Não faça isso. Cristo é o nosso modelo de sofrimento, é o que nós estudamos hoje. Vamos fazer algumas reflexões para tomar atitude. Não adianta estudar a palavra e não tomar atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você compreendeu que a vida cristã envolve sofrimento e hostilidade? Envolve. Nem todo sofrimento tem a ver com a vida cristã. Tem sofrimento por ser humano, tem sofrimento porque fazemos coisas erradas. Como você se comporta diante dos sofrimentos? Ah, eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Ah, estão me rejeitando, ah, tem oposição. Imagine Neemias. Começou a construir muros, começou a oposição. Começou a calúnia. Começou as afrontas. Começou a zombaria. Neemias sabia o que tinha sido chamado para fazer. Ele não perde o foco da missão. Sofrimento veio, mas ele não abriu mão. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Ele vai te dar graça. Peça graça a Ele. Passe tempo em oração. Leia a palavra de Deus. Você entendeu que mesmo diante de injustiças, o cristão deve praticar o bem? Ah, todo mundo está fazendo errado, mas você não é todo mundo. Você é um servo de Deus. Os sofrimentos te impedem de obedecer e testemunhar sobre Cristo? Ah, eu não vou obedecer não. Muita luta, muito vento. Ah, eu não vou falar de Jesus não. Você entendeu que o cristão pode sofrer por fazer o bem, mas nunca por fazer o mal? Você sabia que Cristo é o nosso modelo de sofrimento? Bom, já que você entendeu agora que o sofrimento faz parte da vida cristã, que Cristo sofreu, mas obedeceu até terminar a sua missão, você está disposto a seguir a Cristo mesmo diante dos sofrimentos? Está disposto? Você que ainda não aceitou Jesus, que está me assistindo, você quer levantar as mãos para Cristo agora? Levanta as mãos para Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem seus pecados perdoados nesse momento. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que aceitou Jesus num programa, na internet. Pode até nem precisar falar o meu nome. E pergunte ao pastor o que você precisa fazer. Siga a Jesus. Essa decisão influenciará onde você passará a eternidade. No sentido de seguir Jesus mesmo diante do sofrimento. Se escolher seguir a Cristo diante do sofrimento, vida eterna. E se recusar segui-lo, condenação eterna. Eu tenho uma coisa a dizer. A decisão é sua. Sabia disso? A decisão é sua. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like no vídeo, é importantíssimo. Tá bom? Compartilhar na sua rede social e também comentar
o que você achou do Expondo as Escrituras de hoje e falar de que lugar do Brasil você está me assistindo. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco nesse momento, Senhor, para Te agradecer. Senhor, que tudo que aprendemos aqui possa ser colocado em prática, tanto eu como cada um que está assistindo esse Expondo as Escrituras de hoje. Que o Senhor venha abençoar cada vida, abençoar suas famílias. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que trata do sofrimento de Jesus até chegar na cruz do Calvário. Assista, vai colaborar para você saber que foi um grande sofrimento. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.